Deus, e abre o livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Aleluia, glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Aleluia, Senhor Jesus. Me achou, diz amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e toda Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Até aqui, meus irmãos. Amém. Pode tomar nosso assento nessa noite. Oh, Deus. Aqui nesse capítulo, nesse versículo, narra a história do pecado de Davi. Narra aonde ele comete, pela leitura que nós faz, 3 pecados. É cometido nessa narração. Mas vamos falar por partes daqui, e quero nessa noite usar essa narração, esse versículo, para falar aos irmãos nessa noite o que temos que fazer. Aprender com Davi, aleluia, o momento que ele pede perdão a Deus, o momento que ele peca, mas ele reconhece que é um pecador e vai se arrepender ao Senhor. Mas para nós chegar lá, temos que conhecer a história, o que aconteceu, o pecado que ele cometeu. O versículo 1 fala que decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a batalha, para a guerra. Então é o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12. Esses 3 capítulos é o tempo onde os reis saem para a batalha. No capítulo 10, Davi foi derrotar Amonitas e os sírios. Saiu vitorioso de lá, saiu vencedor. Se passa ali 1 ano, vem 1 ano da guerra, mais guerra. Mas o que acontece? Davi fala bem assim: eu vou mandar meus soldados ir lá, porque se comigo eu estava lá, eles venceram, lá também eles vão vencer, porque eu estou aqui. Mas ele envia e acontece o seguinte: era para Davi ter ido para a guerra. Era para ele ter ido com os soldados deles para a guerra, porque uma vez, aleluia, Davi enviou soldados para a guerra e ele não foi. Ele foi só depois para a guerra. E quando ele chegou lá, eles venceram a guerra. Eles foram vencedores. Então Davi pensou: eu vou enviar eles e vou ficar aqui. Se eu com eles venci, eles vencerão ali, naquela guerra. Aqui vai um ensinamento para nossas vidas nessa noite. É muito importante nos cultos de terça, de quinta e de domingo, nós estar na casa do Senhor, nós estar na presença de Deus. Davi, nessa história, ele tinha que ir para a guerra, e nós é a igreja, nós é a casa do Senhor. Então, quando nós deixamos de ir na casa do Senhor, tentações vão vir em nossas vidas, tentações vão estar ao nosso redor, porque o diabo anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa atacar. Então, se a gente falta culto, a gente não vem para o culto, o diabo está olhando para nós e está falando bem assim: ele está deixando uma brecha, ele está deixando uma brechinha, e se eu achar essa brecha, eu vou entrar e vou fazer a festa. Aleluia. Davi não foi para a guerra, ele ficou na sua casa, e quando ele fica na sua casa, ele de tarde se levanta do seu leito e vai passear pelo terraço do rei, do palácio ali. Ele anda para lá, anda para cá, observando as belezas da cidade, Jerusalém ali. Mas de repente ele está olhando, observando, aleluia, aquela cidade. Ele vê ali embaixo, numa outra casa, para baixo, ali nos terraços, uma mulher se banhando, uma mulher se purificando na hora da tarde, ali naquele lugar. E ele está observando, ele está olhando, e também quero dizer que também vou usar exemplos e passos. Por exemplo, o passo do pecado e o passo para se cortar
Davi, aleluia, estava nessa situação. Ele estava andando pelo terraço, observando ali, de repente ele olha a mulher se banhando, e dá um susto para trás, ele volta para trás. Aí eu digo aos irmãos, estava dando passo para o pecado. Ele olha a mulher e toma um susto para trás assim. E como eu disse que ele deu um passo para o pecado, o que aconteceu? Ele olhou aquela mulher. Olhando aquela mulher, desceu, aleluia, a mente. Ele começou a imaginar, sem olhar para ela. Mas depois aquela mente desceu ao coração. E quando ele desce ao coração, o que ele faz? Ele volta e fica observando a mulher. Ele fica olhando aquela mulher se banhando. O passo para o primeiro pecado já foi dado. E o que Davi podia ter feito naquele momento? Dar outro passo para se cortar a raiz desse pecado. Mas não acontece. Ele continua a observar aquela mulher. Ele olha, e depois ele a mente de volta. O segundo passo para o pecado. O que acontece quando dá o segundo passo para o pecado? Ele manda perguntar quem é aquela mulher. Olha só, o primeiro pecado foi dado. Ele continuou olhando para a mulher. O segundo passo, ele falou: quem é aquela mulher? Ele chamou um servo e falou: quem é aquela mulher lá? O segundo passo, o pecado foi dado. E o passo para se cortar a raiz desse pecado não foi dado. Não tem passo, ele está dando passo para o pecado. Passo para o pecado. Mas para se cortar a raiz desse pecado, está parado. Está lá, aleluia, parado. Então, quando dá o segundo passo, vem aí um terceiro passo para o pecado. Ele fala que é aquela mulher, aquele servo, ele é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então, Davi dá o terceiro passo para o pecado. Manda trazer ela para cá. Venha ela na minha presença. 3 passos do pecado foi dado. E para se cortar a raiz desse pecado, até agora ficou parado. Até agora não deu passo. Aleluia. Aí eu digo nessa noite: vamos tomar cuidado. Vamos vigiar. Jesus falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O passo para se cortar o pecado não foi dado. E então, quando o servo vai chamar aquela mulher, ela vem à presença dele. E o quarto passo para o pecado está dando quase. A mulher está na frente de Davi. Davi podia ter feito como fez José. A mulher de Potifar estava lá querendo se deitar com ele. Lá para cá, para se deita comigo. O que José fez? Tirou, aleluia, ali o seu manto e saiu correndo. Fugiu daquela mulher. Porque a história fala que a mulher estava todo dia em cima de José: se deita comigo, se deita comigo, se deita comigo. Mas José fugiu da presença daquela mulher. Davi está na frente de Batseba. A Bíblia fala que ele meditava na palavra de Deus, meditava na lei do Senhor. Então ele sabia da história de José. Ele sabia o que José fez, fugindo daquela mulher. Ele está na frente da mulher. Era para ter morrido, mas não morreu. Então o passo para o pecado pela quarta vez foi dado. E de novo, para se cortar a raiz desse pecado, não foi dado. Meus irmãos, aleluia, como já disse, vamos vigiar. Não vamos deixar o pecado dar passo. Porque cada vez que o pecado dá passo, ele vai fortalecendo, ele vai crescendo. Daqui a pouco já chegamos nessa parte. O quarto passo de Davi está crescendo. Primeiro, ele olha. Segundo, ele manda falar quem que é aquela mulher. Terceiro, ele manda chamar. E no quarto, está na frente dela. Como eu disse, o pecado está dando força, está tendo força. No quarto passo do pecado, ele está na frente dela. E podia ter feito como fez José, mas não fez. O que ele fez? Se deitou com ela. O pecado foi crescendo e foi ficando forte. E quando o pecado fica forte, só Jesus para ajudar. Só se tiver uma ajuda que veio dos céus. Porque se depender do homem, se depender da carne, se estiver forte o pecado, vai pecar, e não vai se arrepender. Juízes falam assim: o povo se arrependia, mas depois botava tudo a pecar. Por quê? Porque dependia só de homens, dependia só de pessoas, aleluia.
o Deus de Israel ali para fortalecer eles a ficarem firmes e não deixar o pecado se fortalecer a cada ano que passava. Davi se deita aquela mulher, o pecado deu 4 passos e se fortaleceu, e para se cortar a raiz ficou lá parado, só esperando. E o que acontece com esse ato de Davi se deitando com a mulher? Ele cometeu o primeiro pecado. Os 10 mandamentos, Deus falou para Moisés: não cobiçará a mulher do teu próximo. Davi cobiçou a mulher do seu próximo. Davi se deitou com a mulher do seu próximo, adulterou com ela. O segundo pecado, cobiçou e adulterou. 2 pecados, aleluia, que Deus disse que é pecado, aleluia. Mas acontece o seguinte: depois desse acontecimento, a mulher vai embora, Davi fica ali. Se passa um tempo, a mulher fala para ele assim: olha, passou um tempo, a barriga está crescendo, a barriga está aumentando, eu estou grávida, agora Jesus. Então Davi fica espantado, fica com medo. Ele fala: e agora? Aconteceram essas coisas, o que eu vou fazer? Essa mulher é casada, essa mulher, eu tenho um marido que está na guerra, ele é um dos meus melhores soldados, o que eu vou fazer? Então ele pensa: já sei o que eu vou fazer, vou mandar ele voltar de volta e vou pedir para ele se deitar com a mulher dele, porque ele se deitando com a mulher dele, quando a mulher falar que ele está grávida, ele vai pensar que é dele, filho, vai pensar que é dele. Olha o plano de Davi, tentando encobrir o pecado, tentando encobrir, falando assim: eu vou trazer ele de volta, mandar ele se deitar com a mulher dele, para que ele venha pensar que é filho dela. Então Urias vem à presença de Davi. Davi faz de tudo, mas pense, irmãos, ele faz de tudo mesmo. Ele convence Urias: vai com a tua mulher, fica bebendo essa noite com essa mulher, ame a tua mulher, aleluia. Mas Urias fala: não, meus soldados estão lá na guerra, e eu vou estar aqui com a minha mulher? Não, eu vou ficar aqui, e amanhã eu vou voltar para ela de volta. Davi faz de tudo, ele fica com medo, espantado, fica horrorizado, aleluia. Olha o que eu fiz agora, o que eu vou fazer? Então ele faz outro plano, ele manda Urias para a presença dele e interpela Urias, fala: Urias bêbado, e fala: Urias, vai se deitar com a mulher, eu estou mandando. Mas Urias mesmo bêbado, ele: não, eu não vou me deitar, os soldados estão lá na guerra, e eu vou estar aqui com a minha mulher? Não, eu vou ficar deitado na frente do palácio, eu vou ficar lá, aleluia. Era o segundo plano de Davi, mas Davi não conseguiu de volta, estava tentando cumprir o pecado, mas não conseguiu. Então ele fala assim: Urias, pode voltar para a guerra. O que ele fez? O terceiro plano. Olha só, o pecado foi fortalecendo, e com medo fortaleceu mais ainda. Olha o que ele faz: escreve uma carta para Joabe. Joabe, coloque Urias na frente da batalha, como chefe daqueles que vão na frente para guerrear, porque ele tem que morrer lá. Coloca Urias na frente lá, porque as pessoas que vão na frente dos exércitos, eles vão lá para trazer o povo mais perto deles, para que o povo estiver perto deles, e os soldados que estão atrás vêm para guerrear. Então Urias foi posto por soldado-chefe desses soldados que foram na frente. Olha o terceiro plano de Davi. O primeiro, ele chamou: vai se deitar com a mulher, ele não quis. Segundo, se beber da ele, vai se deitar, não quis. Então, é assim, agora você vai morrer. Olha o terceiro pecado de Davi cometido. O primeiro foi a cobiça, o segundo, o adultério, e o terceiro, não matarás, diz o Senhor. O terceiro pecado que Deus colocou lá nos 10 mandamentos, na praga, onde Moisés se deu lá no monte. Então Urias leva essa carta e entrega a Joabe. Joabe lê a carta, tá bom, colocou Urias na frente da batalha, colocou Urias na frente, e Urias morre. E então, quando descobre que Urias foi morto, leva a mensagem a Davi. E Davi, como estava ali horrorizado com esse acontecimento, quando chegou a notícia que Urias estava morto, Davi suspirou: que alívio, glória a Deus. Agora estou calmo. O homem que podia, aleluia, contra mim, agora eu matei. Agora eu estou tranquilo. Ele fica feliz, fica alegre, ele sai. Eu
que há um Deus no céu que não dorme, que há um Deus no céu que não fecha o olho. Apocalipse diz: os seus olhos são como chamas de fogo, ele contempla cada um de nós. Por causa desse pecado que Davi soube que Deus estava vendo, ele escreveu os salmos. Aleluia. Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu ainda estás, se descer ao inferno, ali o Senhor está também. Glória a Jesus, aleluia. Davi, aleluia, estava pensando: estou tranquilo, nada aconteceu, ninguém sabe. Mas ele esqueceu que Deus estava vendo, ele esqueceu que Deus estava contemplando ele. E quando Deus contempla, ele enviou um homem chamado Natã. Natã vai até Davi, vai até ele e repreenda ele. E Natã vai à presença de Davi, e ele faz uma contada história. Ele chama Davi e fala: Davi, rei, eu tenho um caso, venha fazer justiça no meu caso. E Davi, sentado no trono, felizão: tá bom, fale, qual que é a tua justiça? E ele conta uma história, capítulo 12, versículo 2 em diante. Olha a história que Natã conta, para apontar para Davi que ele pecou, e que Deus sabia, e que ele tinha que se arrepender. Versículo 2. Versículo 1, perdão. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, e com seus filhos igualmente. No seu mercado comia, e no seu corpo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. Vindo o homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para avisar para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então Davi se enfureceu, falou: que esse homem seja digno de morte, que fez essa coisa. Então Davi fala para ele assim: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei da mão de Saul, e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor, e teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias deu filístia a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias Beteu, para que seja por mulher. Olha a consequência do pecado de Davi. Ele cometeu 3 pecados: cobiça, adultério e matar. Ele matou Urias. E por causa desse pecado, ele cometeu 3 pecados. Olha o que Deus fala para ele no versículo 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias Beteu, para que seja para você por mulher. E isso acontece na vida de Davi. Mas Davi, glória a Jesus, como ele é um homem segundo o coração de Deus, ele foi escolhido como rei de Israel, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Para ser um homem segundo o coração de Deus, a pessoa tem que odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Se nós amamos o que Deus ama e odiamos o que Deus odeia, nós somos o nosso coração segundo o coração de Deus. Davi tinha esse coração. Então, quando ele descobre o seu pecado cometido, ele vai pedir perdão. Ele vai pedir perdão a Deus. E aonde está o perdão que ele fala a Deus? Salmos 51. Olha só o que ele diz no versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Aleluia. Eu escutei não sei aonde isso, que é a diferença entre cometer pecado e cometer transgressão e iniquidade. Pecado é a pessoa do mundo que não conhece a palavra, não conhece Deus, ele comete pecado porque ele não conhece. Mas nós que somos crentes, transgressão e iniquidade é o que nós conhecemos e sabemos, e mesmo assim nós cometemos.
ame o próximo como a ti mesmo. Isso é mandamento. Nós sabemos que isso é certo. Eu não vou cometer iniquidade, cometer errado. Davi era crente, então ele falou assim: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado. Aleluia. Lava-me completamente da minha iniquidade. Como eu falei, o ímpio, ele peca, é pecado. Para nós sermos crentes, é transgressão, é iniquidade. Davi falou assim: purifica a minha iniquidade, purifica o meu pecado. Aleluia, glória a Deus. E aqui está no tempo, meus irmãos, da lei. Eu já vou chegar nessa parte para apontar Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Nesse momento, o Velho Testamento era oferecido um cordeiro, um animal, para expiação do pecado. Aleluia. Mas Deus viu que isso não seria agradável a nós no tempo de hoje. Imagine nós trazendo cada dia de culto um cordeiro, uma ovelha, aleluia, para sacrificar ao Senhor. Um dia eu estava na autoescola, no ano passado, retrasado, e o que estava ali como instrutor era um homem crente. Ele estava conversando com outro aluno que estava fazendo ali o teste. Ele falou: imagine se fosse no tempo de Moisés hoje, trazer animal para a igreja para sacrificar. Não ia lavar nosso pecado, não ia, aleluia, lavar a nossa iniquidade, o nosso pecado a cada dia. Mas Deus, que é poderoso, lá no Gênesis, ele disse bem assim para a serpente: da mulher nascerá um que vai ferir a tua cabeça, porém tu lhe ferirás o calcanhar. Ele morreu, mas depois de 3 dias ressuscitou. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá na cruz do Calvário, ele levou o nosso pecado, levou nossas iniquidades, o nosso pecado, nós crentes, e o pecado do mundo. Aleluia. Jesus, aleluia, veio da descendência de Davi. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo, glória a Jesus, aleluia. Davi, aleluia, no tempo da lei, pedindo perdão a Deus, foi perdoado. Deus perdoou o seu pecado. Diz lá, aqui, glória a Jesus, no capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 15, 14: todavia, porquanto como este lugar, perdão, meus irmãos, aleluia, 16, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Glória a Jesus, aleluia. Davi buscou a Deus. Quando Natan veio a ele se prostrou, ele clamou, ele pediu misericórdia a Deus. E Natan dizia assim: Davi, o Senhor te perdoou, o Senhor ouviu a tua oração, ele te perdoou. No tempo da graça, no tempo da lei. Nós hoje estamos no tempo da graça. Hoje é só nós ir no nosso quarto, dobrar o joelho, como Jesus disse: o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. E se Ele está nos vendo no secreto, se nós pedir misericórdia, se nós pedir perdão pelas nossas iniquidades, Ele vai nos perdoar. Ele vai, aleluia, derramar a sua graça sobre nós, porque por isso Ele veio, morreu por nós, se sacrificou por nós, aleluia, porque Deus amou o mundo, não o mundo físico, mas nossas vidas, aleluia. Um aspecto, aleluia, do mundo é nossas vidas, somos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor tremendo, um amor tão grande, que enviou o seu Filho unigênito, Ele é único, aleluia, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Glória a Jesus, aleluia. Nós cremos nesse Jesus, eu creio nesse Jesus, você crê nesse Jesus. Um dia você estava aqui na frente e levantou a mão, você veio na frente lá do apelo, quando o pastor falou: tem alguém para aceitar Jesus, reconciliar com Deus? Você estava aqui na frente, então você aceitou Jesus. Hoje você está aqui. Diga aos irmãos que já estavam mais tempo ainda, vamos supor uns 10 anos de igreja, de crente, e ainda está confiando, ele está crendo, mas uma hora a trombeta vai soar, e você ainda está crente, e você ainda está crendo no Senhor Jesus, e como disse o Tessalonicenses,
aleluia, que vai sair som de trombeta, os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Nós estamos nessa fé, nós estamos nessa confiança. Você está crendo no Senhor Jesus, o mesmo Jesus que perdoou Davi, porque ele é Deus. Disse: Davi, eu te perdoo. Davi suplicou no Salmo 51: tem misericórdia de mim. Ele disse uma palavra linda naquele salmo: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que ser assim também, meus irmãos. O pecado vem em nossas vidas, o pecado vem, mas nós temos o Espírito Santo. Então temos que clamar: Senhor, não nos lance fora da tua presença, nem retires de nós o teu Espírito Santo, porque nós pecamos, meus irmãos. Claro, eu vou dizer nessa noite aqui, alguns que têm o Espírito Santo no coração, porque se nós temos o Espírito Santo no coração, quando nós pecar, ele vai vir e vai falar: olha, você errou, você pecou. Ele vai pesar nos coração de grande forma, e você vai falar assim: pequei, tem que pedir perdão, eu estou desviado. Mas eu não lembro quando o diácono deu a escola bíblica aqui no domingo, ele contou aquela história dele, ali que ele sentiu no coração que estava desviado, que precisava se converter. Isso é para nós também, meus irmãos. O pecado vem em nossas vidas, mas não podemos deixar ele dar passos para se fortalecer. Mas nós temos que cortar a raiz do pecado. Quando ele vem no pensamento, cortamos ele. Quando ele vem, vamos cortar ele. Um pedido: olha, vamos comigo aqui. Não, eu não vou aí. Mas vem comigo. Não, eu não vou. Temos que cortar esse pecado. Temos que cortar, aleluia, esse pecado na juventude, aleluia. Há muito disso. Temos que cortar o pecado. Temos que se desviar dos maus. Temos que desviar as pessoas que querem nos levar para a perdição. Nós somos crentes. Nós temos pessoas que nos falam a palavra de Deus. Nós temos pai, nós temos mãe que nos falam a palavra. Eu só agora, no ano 2022, que meu pai se converteu a Jesus. Aleluia, foi uma alegria tremenda, glória a Jesus, aleluia. No meu nascimento, eu não tive essa oportunidade de ver meu pai crente me dando ensinamento da palavra de Deus. Mas pela graça de Deus, o meu irmão aqui, ele vai crescer com isso. Hoje meu pai é crente, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu não tive esse privilégio, eu cresci vendo ele, aleluia, sábado, domingo, sexta e segunda, aleluia, 4 dias, aleluia, bebendo com seus amigos, deixando eu e minha mãe em casa, curtindo a noite, aleluia, na balada, curtindo a noite com os amigos de hoje, nem aparece na casa dele mais, aleluia. Mas hoje Deus livramento, perdoa aquela alma, pelo sangue de Jesus, aleluia. Nada é impossível para ele. Como perdoou Davi, como nos perdoou, como perdoou meu pai. Creia que a tua família, ele também já perdoou. Questão de tempo, aleluia, para acontecer o maravilhoso na tua família, na tua casa, aleluia. Aconteceu comigo assim, na minha família, na tua vai acontecer também. Receba essa palavra, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu por nós, aleluia. Vamos continuar firme na fé, vamos continuar firme na batalha, aleluia. Os dias são maus, os dias são, aleluia, trabalhosos, mas nós temos a presença do Espírito Santo que está em nós, que vai nos ajudar cada dia, aleluia, a caminhar, a crescer a cada dia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Creia nele, acredite nele nessa noite, saia daqui renovado com essa palavra, aleluia. Eu falei assim, glória a Jesus, vamos vigiar, ficar firme para cortar o pecado que ele vier, porque o pecado vem, o diabo está ao redor bramando como eu, ele vai buscar uma ocasião para fazer-nos pecar. Mas eu falei nessa noite, vamos ficar firme, vamos vigiar para se cortar esse pecado, aleluia. E nós seremos vencedores pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, glória a Jesus. Se nós vamos estiver nessa noite, glória a Jesus, vamos fazer uma oração, glória a Jesus, aleluia. Deus de poder, Deus santo, maravilhoso, Deus eterno, Pai. Confie nele mais e mais nessa noite, confie nele, acredite nele mais e mais, porque ele está vindo, ele está próximo da sua volta, aleluia. Ele está tão perto
Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus, aleluia. Meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus. Eu falei, eu preguei a Tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor toque nos corações, irmão, com essa palavra, Senhor. Toque nos corações, irmão, para estar sempre vigiante, para se cortar esse pecado quando ele vier, meu Pai. Porque os dias são trabalhosos, os dias são maus, meu Pai. O diabo está ao redor querendo derrotar, querendo fazer perder a coroa, perder a salvação. Mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Nos dá graça, nos fortalece a cada dia. Por Deus, de poder, Deus Santo, não deixa nós desanimar na fé, não deixa nós perder a fé, mas firma a nossa fé no Senhor. Cada dia levando a cruz, levando, renunciando o pecado, renunciando as coisas mundanas, Senhor. Nos dá força, nos fortalece, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não nos deixe cair em tentação, nos dá graça, nos dá força, meu Pai. Nós cremos